Então, vamos começar. Hoje a gente vai fazer, então, o capítulo 22, a leitura do capítulo 22 de Levítico. Ao todo são 27 capítulos. Hoje vai ser o 22, então, essa semana, na sexta-feira, a gente já vai finalizar. Deixa eu ver se é isso mesmo, que eu anotei aqui. Isso, dia 17, sexta-feira, a gente finaliza o livro de Levítico, porque hoje vai ser o capítulo 22, amanhã é 23, assim por diante, até sexta. Sexta-feira a gente finaliza. E aí a gente vai começar o livro de Hebreus, porque o livro de Hebreus conversa muito com Levítico, por isso que a gente estava fazendo ali o Novo Testamento, ia começar Hebreus e a gente decidiu vir para Levítico antes de começar o livro de Hebreus. Bom dia, Silmara, tudo bem? A paz. Saudade de você. Saudade também. Que bom que você veio. Você já leu o livro de Levítico, capítulo 22? Que vai ser o de hoje. E é isso, ele tem sido, assim, muito bom. Muito bom. Tem me surpreendido esse livro de Levítico, porque tem muita gente que vê esse livro como um livro difícil. E ele não é um livro difícil. Se a gente entender qual é o contexto, a gente entende que antes de começar Levítico, o livro que vem antes é o livro de Êxodo, né? E no finalzinho de Êxodo, eles terminam de montar o tabernáculo, detalhe, no meio do deserto. Então eles montam, faz toda aquela... o véu, as coisas, os utensílios, tudo o tabernáculo fica pronto. E aí começa Levítico. Em Levítico, Deus mostra para Moisés falar para o povo como seria feito cada um dos sacrifícios que seriam feitos dentro do tabernáculo. Então a gente entende o contexto. Oi, Leiliane, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo Bom jóia. dia. Bom dia. Hoje a gente vai fazer o capítulo 22. Você leu o capítulo 22? Mas, enfim, aí vocês entendem que aí o capítulo de Levítico é quando Deus, através de Moisés, vai explicando, tintim por tintim, como que seria feito ali os sacrifícios, o holocausto, oferta de cereais, oferta do pecado. E aí a gente vai entendendo que Deus não queria que eles se tornassem parecidos com a cultura ou com o que as pessoas faziam, nem do Egito e nem de Canaã, porque Canaã é a terra da promessa, só que dentro da terra da promessa, ela era assim uma terra que emanava leite e mel, era muito próspera, mas também tinha a influência de muitas culturas, de muitas outras religiões, de muitos outros costumes, que adoravam muitos outros deuses. Então, o Senhor, tipo, ele se preocupou em dar todas essas instruções através de Levítico, né? E depois acontece Números, que é a parte ainda no deserto, né? Que acontece que as pessoas começam a murmurar, começam a reclamar e eles ficam, em vez de fazer um percurso que duraria, hoje, se eu não me engano, pelas pesquisas, duraria 40 dias, eles ficaram 40 anos. E nesse período renovou-se toda a geração, porque aquela geração que cruzou o mar, elas não foram liberadas para entrar na Terra Prometida, devido à murmuração, devido aos comportamentos que elas tiveram durante o deserto. Isso a gente entende melhor lendo Números. E aí o que acontece? Nesses 40 anos, renova toda a geração. E depois, em Deuteronômio, é Moisés explicando para essa outra geração o que foi entregue em Levítico. Então ele meio que faz um recapitulamento o que Deus falou em Levítico, né? Tudo que eles deveriam aprender antes de entrarem na terra da promessa, em Canaã. Então, assim, quando a gente entende e vê, a gente vê que não é um livro difícil, mas é um livro que demonstra o amor, o cuidado de Deus com o povo ali de Israel para proteger eles, para que eles não fossem por caminhos que Deus não se agrada. Então não é um livro difícil, mas é um livro que retrata o amor, o cuidado, o zelo de Deus por esse povo, entendeu? E hoje a gente lendo, uma coisa que eu tenho feito bastante é antes de ler, pedir para o Senhor, falar, Senhor, o que é aqui nesse livro, nesse capítulo de hoje, o Senhor ainda faz questão que a gente siga, que a gente
continue fazendo. E o que não, entendeu? Mas assim, para ter esse zelo, esse cuidado de entender que Jesus veio para cumprir sim a lei, ele cumpriu toda a lei, mas não quer dizer que passou uma borracha na lei. Tem muita coisa que vale até hoje. E não só isso, quando a gente entende Levítico, a gente vai entender melhor as histórias depois. Por exemplo, uma que eu tive aqui, ó, no finalzinho aqui do 19, eu achei isso aqui muito interessante. Porque aí fala dos castigos, né? E aí fala assim, ó, se um homem tomar a mulher, por mulher, a mulher do seu irmão comete impureza, desonrou seu irmão, ficarão sem filhos. E isso me lembrou na hora de Herodes, porque Herodes se casou com Herodias, que era a mulher do seu irmão. E a filha dela, com o irmão, no caso a sobrinha, é a que pede a cabeça de João Batista num prato. E ele acaba tendo que cumprir isso, né? Isso está lá no Novo Testamento. E João Batista falou justamente isso, que eles estavam cometendo adultério e tentou alarmar ele sobre isso. Só que Herodias se volta contra João Batista. Porque mesmo sabendo que estava errado, ela não queria que ele ficasse acusando eles, né? E quando ela teve a oportunidade, ela pediu a cabeça dele num prato. E o rei acabou tendo que fazer, Herodes acabou tendo que fazer. Mas eles, Herodias e Herodes, nunca tiveram filhos. E isso cumpre o que está escrito em Levítico. Porque eles estavam impuros e eles não tiveram filhos. Então, para você ver que passou o tempo que foi escrito, que Moisés deu essa lei, mas ainda continua cumprindo, continua acontecendo. E muitas das histórias também que acontecem na Bíblia cumpre o que está escrito aqui. Então, para ver que Deus ainda continua sendo justo e o que ele falou continua sendo cumprido. Então, é muito interessante a gente ter esse discernimento. Então, vamos lá fazer a leitura de hoje. Antes de fazer a leitura, eu gosto sempre de fazer uma oração. Porque quem dá o discernimento, quem dá a clareza, é Deus, né? Então, pedir para ele é a melhor opção. Porque é ele quem dá. Senhor, a Ti rendemos graça porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Pai, que hoje, nesse dia, o Senhor possa revelar ao nosso coração, Pai, coisas novas, que escamas caem dos nossos olhos, Pai, e o Senhor revele o que desse capítulo, Pai, de Levítico, do capítulo 22, o Senhor ainda faz questão que a gente guarde, que a gente obedeça, que o Senhor traga clareza ao nosso coração, Pai. Que a gente entenda coisas que a gente não entendia até ontem. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Bom dia, Fernando. Seja muito bem-vindo. Bora lá começar então. O capítulo 22 começa assim. Disse o Senhor a Moisés, diga a Arão e a seus filhos que tratem com respeito às ofertas sagradas que os israelitas me consagrarem para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Então, tratar com respeito às ofertas, né? Que elas são ofertas sagradas e são para Deus. O 3. Avise-lhes que, se em suas futuras gerações algum dos seus descendentes estiver impuro ao se aproximar da oferta sagrada que os israelitas consagrarem ao Senhor, será eliminado da minha presença. Eu sou o Senhor. E isso daqui cumpre o que ele avisou antes, né? Que tinha todo um ritual de pureza para os sacerdotes se purificarem para poder fazer isso daqui, né? Aí depois, o 4. Nenhum descendente de Arão que tenha lepra ou fluxo no corpo poderá comer da oferta sagrada até que esteja purificado. Também estará impuro se tocar em algo contaminado por um cadáver ou lhe sair o sêmen, ou se tocar em alguma criatura ou em alguém que torne-o impuro, seja qual for a impureza. Aqueles que neles tocarem ficarão impuros até tarde. Não poderá comer das ofertas sagradas, a menos que se tenha banhado com água. Isso aqui a gente já viu também nos outros capítulos. A água, ela meio que purifica. Eu achei interessante que eu assisti acho que foi aquela novela, não sei, que passa na Record, de Jó.
E tem uma hora que ele quer purificar os filhos. Aí ele pede para eles virem e ele taca um jarro de água na cabeça de cada um deles. Por quê? A água, para eles, e aqui no Levítico fica claro que é como se purificasse. Antes do sacerdote colocar a roupa, ele tinha que se banhar na água e depois ele colocava a roupa. Isso fora todo o ritual que ele faria antes, né? Então essa questão que a água, ela purifica, né? E aqui fica clara essa questão. Aí o 7. Depois do pôr do sol, estará puro e então poderá comer as ofertas sagradas. Ixi, peraí que tá acabando a bateria daqui. Deixa eu pôr pra carregar só um minutinho. Senão vai cair o pessoal aqui da reunião. Aí foi no 7. Depois do pôr do sol, estará puro, e então poderá comer as ofertas sagradas, pois são o seu alimento. Também não poderá comer animal encontrado morto ou despedaçado por animal selvagem, pois se tornaria impuro por causa deles. Eu sou o Senhor. E essa questão a gente já tinha até visto com mais detalhes nos capítulos anteriores, né? Aí o 9. Os sacerdotes obedecerão aos meus preceitos, para que não sofram as consequências do seu pecado, nem sejam executados por tê-lo profanado. Eu sou o Senhor que os santifico. Aqui de novo, né? A questão que quem santifica é Deus. Deus é santo, o Senhor é santo e ele nos santifica. E outra coisa que acendeu aqui nesse capítulo sofrerão a consequência do seu pecado. Todo pecado tem uma consequência. E a gente vai ver, se eu não me engano, no último capítulo, que fala mais a fundo quais que são essas consequências. Aí no 10. Somente o sacerdote e a sua família poderão comer da oferta sagrada. Não poderá comê-la o seu hóspede nem o seu empregado. Mas se um sacerdote comprar um escravo, ou se o escravo nascer em sua casa, esse escravo poderá comer do seu alimento. Se a filha de um sacerdote se casar com alguém que não seja sacerdote, não poderá comer das ofertas sagradas. Mas se a filha de um sacerdote ficar viúva ou se divorciar, não tiver filhos e voltar a viver na casa do pai, como na sua juventude, poderá comer alimento do pai, mas dele não poderá comer ninguém que não seja da família do sacerdote. Então, a oferta sagrada só poderia ser comida pela família do sacerdote. E tinha ali os requisitos, né? Então, é muito para você ver que nos detalhes, Deus deixa explicadinho ali, né? Quem poderia comer, quem não poderia comer. Aí o 14. Se alguém, sem intenção, comer uma oferta sagrada, terá retribuição, fará restituição da oferta ao sacerdote e lhe acrescentará 1/5 do seu valor. Isso daqui me acendeu uma alerta para aprofundar essa questão da oferta de restituição. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é um assunto que também eu quero aprofundar, porque eu não tinha tentado nem visto versículos que falassem disso. Mas aqui é o caso de alguém que come dessa oferta sagrada sem intenção, né? Então, sem saber. E aí ela faz uma oferta de restituição. E aí é um assunto que eu quero aprofundar mais pra frente. E o 15. Os sacerdotes não profanarão as ofertas sagradas que os israelitas apresentam ao Senhor, permitindo-lhe comê-las e fazendo assim sobre eles culpa que exige reparação. Eu sou o Senhor que os santifico. E assim finaliza essa primeira parte. Aí a segunda tá assim: os sacrifícios inaceitáveis. Para finalizar esse capítulo, tá assim: disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte a Arão
seus filhos e a todos os israelitas. Se algum de vocês, seja israelita, seja estrangeiro residente em Israel, apresentar uma oferta como holocausto ao Senhor, quem quer para cumprir voto, quer como oferta voluntária, apresentará um macho sem defeito no rebanho, isto é, um boi, um carneiro ou um bode, a fim de que seja aceito em seu favor. Não trago nenhum animal defeituoso, porque não será aceito em favor de vocês. Isso daqui eu grifei, porque nem as ofertas que eram feitas para Deus poderiam ser defeituosas. Tinha que ser o melhor. Então, aqui, se você quisesse fazer uma oferta, detalhe, é um voto, uma oferta voluntária que você faz porque você quer, você tem que dar o melhor. Então, ficou claro para mim a questão que quando a gente faz algo para Deus, a gente tem que dar o melhor. Não tem esse negócio de dar mais ou menos, dar por dar. Se você for dar e for fazer, dê o seu melhor. E casa muito bem com aquele versículo que fala, fazer tudo como para o Senhor. Então, quando a gente for fazer para Deus, que a gente dê o nosso melhor, dentro do que é da realidade nossa. Mas assim, a gente sabe quando a gente faz bem feito e quando a gente faz mais ou menos. Então, que a gente sempre se atente, se for fazer pro Senhor, que seja o melhor. Que seja tipo assim, vou limpar a casa hoje como para Deus. Limpa da melhor forma que você pode. Dá o seu melhor. Então, assim, isso é muito interessante. E ficou muito claro aqui. Aí no 21 tá assim. Quando alguém trouxer um animal do gado ou rebanho de ovelhas como oferta de comunhão para o Senhor, em cumprimento de voto ou oferta voluntária, o animal, para ser aceitável, não poderá ter defeito nem mácula. Não ofereçam ao Senhor animal cego, aleijado, mutilado, ulceroso, cheio de feridas purulentas ou com fluxo. Não coloque nenhum desses animais sobre o altar como oferta ao Senhor, preparada no fogo. Todavia, poderão apresentar como oferta voluntária um boi ou um carneiro ou um cabrito deformado ou atrofiado, mas no caso do cumprimento de voto não serão aceitos. Não poderão oferecer ao Senhor um animal cujos testículos estiverem machucados, esmagados, despedaçados ou cortados. Não façam isso em sua própria terra, nem aceite animais com esses das mãos de um estrangeiro para oferecê-lo como alimento ao seu Deus. Não serão aceitos em favor de vocês, pois são deformados e apresentam defeitos. Uma coisa que eu anotei aqui que falava assim, ó, não poderá ter defeito nem mácula. Aí eu fui procurar o que é sem mácula. Sem mácula é puro, é santo, pureza, santidade diante de Deus. Então, algo que é sem mácula é puro, é santo, né? Aí depois no 26, disse ainda o Senhor a Moisés, quando nascer um bezerro, um cordeiro ou um cabrito, ficará 7 dias com sua mãe. No 8º dia em diante será aceito como oferta ao Senhor, preparado no fogo. Não matem uma vaca ou uma ovelha ou uma cabra e a sua cria no mesmo dia. No 29, quando vocês oferecerem um sacrifício de gratidão ao Senhor, ofereçam-no de maneira que seja aceito em favor de vocês. Será comido naquele mesmo dia. Não deixem nada até a manhã seguinte. Eu sou o Senhor. Interessante, né? Que essa aqui é uma oferta, mas uma oferta de sacrifício de gratidão. Então, por ser grato a Deus, você faz uma oferta. E ela também tem que ser de acordo com as diretrizes, né? De um ano, sem defeito, dando o melhor mesmo para Deus, né? E o 31, obedeçam aos meus mandamentos e ponha-nos em prática. Eu sou o Senhor. Não profane o meu santo nome.
eu serei reconhecido como santo pelos israelitas. Eu sou o Senhor. Eu os santifico. Eu os tirei do Egito para para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Então eu achei interessante, ele ressalta de novo que Deus, que ele é santo e que ele nos santifica. Quantas e quantas vezes ele falou isso, né? Oi, Clara, tudo bem? Maiara, Semilhão Oliveira, Semilha, né? Sejam muito bem-vindas. E é isso, aí a gente finaliza aqui o capítulo 22 de Levítico. Mas é interessante que tem algumas coisas que ele vai falando e ressaltando de novo, né? Essa questão de ser santo, que é santo, que ele nos santifica. Bom dia! É muito interessante, muito interessante. E como cada capítulo, ele traz uma essência, igual esse negócio de dar o melhor. Ele sempre fala um jarro da melhor farinha, um cabrito, um animal sem defeito. Então, assim, é muito interessante como que ele vai trazendo ali pra gente coisas que até hoje faz muito sentido. Se a gente for fazer algo para Deus, fazer algo que a gente está realmente entregando para Ele, que a gente entregue o melhor, faça o melhor. Então, são coisas que vão trazendo assim ao nosso coração, né? Vocês querem falar alguma coisa, pontuar alguma coisa aqui no Instagram ou aqui na reunião? Leiane, Gisela, vocês querem colocar algum ponto? Tá tudo bem claro, né? O Senhor, ele é específico, ele é detalhista. Então, ele explica direitinho o que devemos fazer. Muitas vezes a gente lê, não entende, mas relendo, ou mesmo alguém explicando, fica muito mais fácil de entender. Muito claro. Sim, com certeza, com certeza. Leiane, você quer falar alguma coisa? Não, é isso mesmo que a Gisela falou, né? Deus, ele é um Deus de detalhes, né? Então ele dava todos os detalhes para Moisés, para ele dirigir o povo, para ele orientar o povo e todas as coisas. E que nem você pontuou aí, ele sempre fala que ele é santo e é ele quem nos santifica. Aí a gente pensa, né? Através de que o Senhor nos santifica? Através das nossas orações, da nossa leitura da Bíblia e as nossas atitudes. As nossas atitudes vão ser diferentes quando? Quando a gente estiver nos pés do Senhor. Porque se a gente não estiver nos pés do Senhor, a gente vai levando, vai empurrando com a barriga, como diz o outro, né? Mas quando a gente está nos pés do Senhor é diferente. Ele nos corrige, Ele nos mostra. O Espírito Santo fala aos nossos corações. Ó, isso aí não está certo. Não é assim. Aí vem as provas e você falou e é verdade. Mas para quê? Por que está acontecendo isso? Para quê? Como isso, né? Aí a gente vai nos pés do Senhor para Ele nos orientar, para Ele nos dar força, para Ele nos dar sabedoria. Então tudo isso a gente sabe, porque ó, faz tempo que a gente está na igreja, ouve a palavra de Deus, então a gente sabe. Mas como é diferente quando a gente busca, sabe? A gente busca, Deus vai abrindo o nosso entendimento, a gente vai comendo da palavra que é o nosso. Se a gente não come, a gente fica raquítico. Então a gente come da palavra de Deus como? Lendo. E quando tem alguém junto com a gente, é muito melhor. Na oração, na leitura da palavra, em tudo. É como o Elvis sempre fala. Se você acender uma tocha, ele usa outro termo, né? Se você acender um pavio, ele vai apagar. Mas se você acender vários, vai demorar muito mais para apagar. Vai estar aceso ali muito mais tempo. E assim é a gente compartilhar a palavra de Deus. Tá todo mundo junto, então aquilo vai crescer, vai te fortalecer, porque abre o entendimento da gente. É diferente quando a gente está sozinho, estudando sozinho, orando sozinho. Por isso que a gente deve procurar outras pessoas. Por isso que eu acho muito interessante esse grupo. Eu acho muito legal, o Grupo Conexão, o Grupo Avodai. Eu acho muito legal. Por quê? Porque todo esse entendimento junto ali, com as pessoas falando, Deus usando, é muito bom pra gente. É muito maravilhoso.
E Sim. é isso que eu queria falar. Glória a Deus, com certeza. Não, é muito bom. Quando a gente tá com mais pessoas, não é à toa que tem aquele versículo, né? Quando duas pessoas ou mais se reúnem em meu nome, ali eu faço presente. Então, é muito importante, né? A gente tá junto, a gente tá buscando junto, fazendo oração junto. A Simara escreveu: hoje não temos mais que fazer sacrifícios e ofertas. A oferta somos nós. Então, tudo que fizermos, temos que fazer o melhor. A melhor filha, a melhor esposa, o melhor patrão, a melhor esposa. Com certeza, com certeza. E a gente agora é esse tabernáculo. A gente agora é o templo. Por isso que tem aquele exercício que fala: não sabe vós que sois o templo de Deus? A gente é o templo de Deus. E agora a gente tem algo que aqueles não tinham, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo incomoda. O Espírito Santo incomoda quando a gente faz algo errado. Ele incomoda quando a gente vai falar alguma coisa que não é bom, que não edifica. Então, aí a gente lê isso daqui com um outro olhar. Então, o que, que eu tô fazendo? O que, que eu tô falando? Isso tá edificando a vida de alguém? Isso aí é algo que agrada ao Senhor? Porque tem coisa também que talvez a gente não sabia, mas tem coisa que a gente sabe que não é pra fazer. A gente sabe que não é pra falar. E a gente é incomodado. Incomodado por quem? Pelo Espírito Santo. E é interessante que a gente vê aqui o quanto que Deus era um Deus de detalhe e muito específico. Mas até hoje, eu não sei se vocês já tiveram experiência ou testemunho disso. Quando Deus te pede para fazer algo, é algo extremamente específico. É extremamente específico, é no detalhe. É tipo, ora por essa fulana, ora por essa pessoa, liga para Beltrano. É muito específico. Compra tal coisa. Igual eu tive uma vez que ele me pediu, compra uma marmita. Não era outra coisa, era uma marmita. E eu fui cumprir uma marmita. Teve vez também que ele falou assim, ora por essa pessoa. E eu fiquei, nossa, mas eu não conheço essa pessoa. Mas o que ela vai falar? E uma vez eu não fiz, e aí, quando eu não fiz, eu não orei pela pessoa, veio outra pessoa e fez o que ele me pediu para fazer. A pessoa orou pela aquela pessoa na minha frente. E eu falei, meu Deus, porque Deus, ele também, assim, se você não quiser obedecer, tá tudo certo. Mas ele chama outra pessoa. Ele chama outro que tá ali antenado, conectado com ele. E aí, depois que eu entendi, depois que eu vi, eu falei, não, peraí. Aí, ele, um outro dia, em outro momento, ele me pediu de novo. E aí, eu fui. Eu falei, olha, tudo bem? Me apresentei e falei, olha, eu senti de orar por você. Tudo bem? Eu posso orar? E aí, eu orei, a pessoa ficou, me deixou falando, pode sim. Aí, eu orei, fiz o que ele me pediu e saí. Aí eu parei de questionar e comecei só a obedecer. Mas até hoje, esse Deus, que era um Deus de detalhe específico e que falava, ele continua falando. Ele continua dando instruções, instruções muito específicas. Eu não sei se vocês já tiveram experiências assim. Essa busca em grupo faz toda a diferença, com certeza. Mayara falou aqui, amém. Aí depois, temos que obedecer mesmo sem entender. Exatamente. Obedecer sem entender. Porque às vezes a gente vai entender só depois. E outra coisa que eu vi, às vezes tem desfecho. A pessoa fala, nossa, eu tava precisando, nossa, eu tava orando pra isso. Mas tem vezes que não. E não cabe a gente ficar questionando. É só obedecer mesmo. Mas é isso. Mas então, se ninguém mais tiver algo para colocar, a gente pode finalizar, fazer uma oração. Amanhã, então, a gente começa o capítulo 23. Do 23 ao 25, Deus ensina como viver diferente das nações pagãs em volta. Então, para você ver que o livro todo é estruturado como um ensinamento antes deles entrarem ali na terra, né? Da promessa. E aí, do capítulo 23 ao 25, Deus ensinando como viver diferente em nações pagãs. Então, olha a importância dos próximos capítulos, né? Do 23 ao 25. E é isso. Então, bora lá fazer a nossa oração. Senhor, a Ti rendemos graça, porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. Paizinho, muito obrigada por esse presente dessa manhã. Obrigada pela Sua palavra. Obrigada pelo privilégio, Pai, de morar num país em que a gente pode ler, desfrutar, conversar, contribuir, contar testemunhos, poder ler em grupo e com liberdade a palavra do Senhor, Pai.
Obrigada, Pai, por esse privilégio. Obrigada pelo privilégio de ter pessoas como essas que o Senhor tem reunido, Pai, nessas reuniões aqui no Instagram, no Meet, nos grupos, que buscam sedentas pela sua palavra, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia e entregue, Pai, ao nosso coração coisas novas, o que o Senhor deseja que a gente faça nos próximos dias. Que o Senhor coloque no nosso coração com clareza o que o Senhor deseja que a gente faça, o que o Senhor deseja que a gente corrija, que pecado que o Senhor deseja que a gente confesse, se arrependa. Que o Senhor traga ao nosso coração, Pai. É isso que eu te peço, Pai. Que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas que estão aqui representando uma família, Pai. Que o Senhor abençoe elas, dê clareza, que elas tenham mais e mais fome da sua palavra, do seu entendimento, Pai. Que elas cresçam em amadurecimento, em relacionamento com o Senhor. Porque é isso que o Senhor sempre quis ter, de Gênesis a Apocalipse. Relacionamento conosco, com a sua igreja, Pai. Que a gente cresça e amadureça e tenha mais e mais relacionamento com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. É para isso que eu oro no dia de hoje. Amém. Amém e amém. E é isso. Muito obrigada a todos que participaram. Bom dia para vocês, um domingo abençoado. E a gente se encontra amanhã, então, para ler o nosso capítulo 23, tá bom? Beijo grande para vocês. Amém, amém. Excelente domingo para todo mundo aí. Deus abençoe. Amém. E shalom para nós. Shalom, shalom. Isso, shalom, shalom. Amém. Bom dia, Silmara. Bom dia. Até amanhã, então. Então, amanhã a gente vai ler capítulo 23. Vejo vocês. Bom estar com vocês. Muito bom, Mayara. Beijão pra vocês. Beijo, Silmara. Até amanhã.